10h25. Vamos ver se nós conseguimos dar conta do recado. Então, nesse mês de fevereiro, nós vamos trabalhar com duas reflexões sobre o Evangelho, sobre protestantismo, como chegou até nós o Evangelho, né? Então, estou dividindo essa tarefa com o Fran. Obrigado. Então, nós vamos começar hoje um pouquinho mais com pré-protestantismo, né? Que pode ser uma surpresa para alguns de vocês, porque a gente sempre fala da reforma protestante, né? Mas a reforma protestante, ela já começou bem antes da reforma protestante. E como foi que o Evangelho, a religiosidade, o protestantismo chegou até aqui no Brasil? Então a gente tem que entrar um pouquinho na história. Então hoje a gente vai ficar com a primeira parte, e depois no domingo que vem nós vamos entrar até um pouquinho na história da Igreja Cristã Evangélica, que tem tudo a ver com a chegada do pioneirismo protestante no Brasil. Tem muito a ver. E isso até é um motivo de orgulho, né? Orgulho santo para nós, que somos da Cristã Evangélica, saber que como a Igreja Cristã Evangélica está aí, tem uma parte importante na história do pioneirismo, do protestantismo no Brasil. Então nós vamos começar, né, com essa herança missionária que nós herdamos. O Evangelho chegou no Brasil através de uma herança missionária. Então vamos pensar assim numa cadeia. Essa herança protestante nós recebemos do Martinho Lutero, da Reforma. E de quem que Martinho Lutero recebeu essa herança protestante? Então nós vamos começar com John Hus. Olha lá, 1369, 1415. Numa terra chamada Boêmia, num continente chamado Boêmia. A antiga Boêmia é hoje a República Tcheca, Tchecoslováquia. Tudo começou por ali. Não é? Na Boêmia viveu então este protestante chamado John Hus. Ele começou a resistir à Igreja Católica, às doutrinas católicas, o romanismo, né, os dogmas, os costumes católicos, e ele acaba herdando a mediação apenas de Jesus. E quando ele entra na mediação de Cristo, ele recusa a mediação de Maria, ele começa a ter problema. É? E ele adota, então, o lema de Pedro e João. Vamos ler o lema de Pedro e João? Atos capítulo 4, verso 20. John Hus adotou esse lema para o seu ministério, para a sua vida. Se vocês puderem ler para mim, e aquele que achar primeiro ler o mais breve possível, aí nós vamos economizando tempo, tá bom? Então vamos lá. Pode, mas quem for ler, por favor, lê bem alto. Atos capítulo 4, versículo 20. Deixar de dizer o que vimos, o que temos visto e ouvido. Isto. Nós não podemos deixar de falar, de pregar as coisas que vimos e ouvimos. Só que tinha um preço. Era o preço de Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas. E os irmãos sabem, eu tenho falado aqui, né, que a palavra testemunha na língua bíblica grega é martúria. Sereis os meus mártires. Olha que coisa impressionante. E sereis meus mártires em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ser mártire significa estar pronto para morrer por causa do Evangelho. E John Hus, ele adotou esse lema. E começou a pregar. Pregar só o Evangelho. Só o Evangelho. E em pouco tempo surge então ali na Boêmia um movimento chamado russelismo. O que era o russelismo? Eram os discípulos de John Hus.
Os russelistas não queriam mais saber de reza, de dogmas, de cultura católica. Não, era só a Bíblia, só a palavra, só a graça, só Jesus. E começaram a pagar um preço. Isso cresceu tanto que aí surgiu uma coisa que muita gente não sabe. Surgiu um movimento chamado reuniões em células. Por que fazem reuniões em células hoje? É porque a igreja cresceu muito, então tem que fazer célula, não é isso? Sabe por que surgiu reunião em células lá na Boêmia? Por segurança. John Hus adotou a experiência da igreja de Atos. Onde é que as igrejas se reuniam em Atos? Nas casas. Filemon, Maria, nas casas. Por segurança, não dava para, usando um termo popular, não dava para dar bandeira, porque era mártir. Mártir. Então surgiram células. Olha que coisa sensacional. Quer ver uma coisa? Nas células, eles só liam a Bíblia e oravam. Eles não precisavam de tanta bobagem hoje, que a gente estava falando ainda na reunião do conselho, né? É stand-up evangélico hoje, né? Hoje tem banda gospel, tem banda disso. Tem que ter atrativo para as pessoas virem à igreja. Mas naquele tempo não, era oração e cântico, mais nada. Nas células. E aí o rei da Boêmia, ele se sentiu pressionado pela igreja católica, porque estava crescendo muito aquele movimento. Aí ele adotou Mateus capítulo 26, versículo 31. Ele adotou isso na íntegra. Rapidinho alguém leia para nós. Mateus 26, 31. Quem vai ler? O Adilson já está com o microfone na mão. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Entenderam? Quem que era o pastor daquelas ovelhas? John Hus. Nós temos que ferir o pastor. Aí nós vamos acabar com esse movimento. Nós vamos frear esse movimento. Aí chamaram John Hus, tentaram fazer com que ele se retratasse com a igreja católica. Ele se manteve firme, fiel, e ele foi condenado por heresia. E sabe qual era a condenação para heresia? Era a mesma condenação para bruxaria. Queimar. E ele vai para o fogo. Ele foi para a fogueira. 1415. Ele foi para a fogueira. E diante da fogueira ele disse uma frase que todo teólogo deve lembrar. Diante da fogueira, as suas últimas palavras foram estas: hoje vocês estão queimando um ganso, mas não conseguirão queimar os cisnes. Sabe por quê isso? Porque quem nascia na Boêmia era ganso. A tradução da palavra era ganso. É igual quem nasce lá no Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é? Não é gaúcho? É gaúcho, né? Chama de gaúcho. Quem nasce lá no Rio de Janeiro era ganso. Ele disse: hoje vocês estão queimando um ganso. Porque um ganso ele anda na terra, anda no chão, come terra. Mas o cisne estão livres. Não tem como segurar isso. Esse evangelho, essa palavra vai espalhar pelo mundo todo. E ele foi para a fogueira. Aí agora que vem aquela curiosidade que eu ia dizer para vocês, nas células. Tinha uma célula que cresceu tanto, mas cresceu tanto essa célula, que foi a célula chamada célula moraviana, dos irmãos Morávio. Essa célula cresceu muito. E os irmãos Morávios tomaram ali o movimento russelista e tocaram o russelismo para frente. E eles foram pregando atentamente. E o rei da Boêmia
então mandou matar 300 líderes moravianos. 300. Alguns dizem que foram decapitados, outros dizem que eles foram enforcados, mas foram 300. E aí começam uma outra ideia que talvez vocês não sabem. Os irmãos moravianos começaram a orar nos montes. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Vamos orar no monte, mas as pessoas nem sabem o que estão falando. Por que eles iam orar nos montes? Segurança. Subiam para aquelas montanhas enormes e ficavam lá, às vezes dias, vigílias, orando no monte. Daí o sermão do monte, Jesus no monte, né? Eles iam orar no monte. Não era orar no monte para fazer sensacionalismo, nada disso. Segurança. E os irmãos moravianos, então, acabaram se tornando como ciganos, né? Eu costumava brincar com os alunos lá no seminário. Um movimento MST santo. Eles encontravam uma terra, um sítio, uma fazenda, eles ocupavam. Faziam ali as suas cabanas, suas barracas, tinham homens, mulheres, crianças, ficavam vivendo ali, de doações. E quando os donos das terras exigiam que eles saíssem, então eles saíam dali, iam para uma outra terra, ocupavam outra terra, ficaram assim como ciganos, pregando a palavra, pregando o evangelho. Os irmãos moravianos têm um papel fundamental na história do protestantismo. Agora veja a mão de Deus. Uma cidade chamada Harnut, né? Tinha uma terra boa, um sítio grande, eles acamparam ali em Harnut. A quem pertencia aquela terra? Aquela terra pertencia a um conde chamado Zinzendorf. E quando o conde soube que a sua terra estava sendo ocupada por um grupo, ele achava que eram ciganos, ele foi até lá para conhecer aquele grupo. E ele teve uma surpresa tão grande. Aquele grupo não era um grupo de ciganos. Era russelistas. E Zinzendorf era russelista. Um russelista escondido, secreto, com medo. Quando ele viu aquele povo louvando a Deus, adorando a Deus, ele disse, é isso que eu quero para a minha vida. Adotou aquele povo para ele. E junto com os irmãos moravianos, foi criada então a primeira ordem missionária, João 12:24. Se um grão de trigo cair em terra e morrer, vai ficar ele só. Mas se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz frutos. Aí começa a primeira ordem missionária. Isso aí foi tudo nessa época, no século XV. Né? E o evangelho então começa a espalhar por toda a Europa. O evangelho russelista, evangelho dos irmãos morávios, começa a espalhar por toda a Europa. E aí chega na Alemanha. Foi a inspiração de Martinho Lutero para fazer a reforma protestante 1516, com as 95 teses que ele fixou ali na porta do templo em Wittenberg, na Alemanha. Mas essa herança Martinho Lutero recebeu dos irmãos morávios. Os irmãos morávios receberam de João Hus. E hoje, todas as igrejas protestantes no Brasil têm essa herança luterana, né? De Martinho Lutero. Né? E foi assim que o evangelho começou a se espalhar por toda a Europa. Então, no tempo da colonização, na medida em que a Europa ia crescendo, e principalmente Portugal, né? Eles ajuntavam a colonização também com a catequização católica. Se eu fizesse uma pergunta que a gente aprende logo no início da escola, eu tenho certeza que vocês já vão responder. Às vezes a gente esquece, né? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Mas que data?
O ano é mais fácil guardar, né? 1500, mas que dia? 22 de abril do ano de 1500. Né? Tá certo? É. Você acredita mesmo, Emerson, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Alguém aqui garante que foi aqui que descobriu? Descobriu, Ana Rita? Oh, Rita. Ela ficou em dúvida, né? Não, ele veio com 3 navios, né? O Santa Maria, Pinta, Nina, essas coisas ninguém conhece. Mas ele descobriu mesmo? Então, como é que ele descobriu? E olha, e ele não foi o primeiro. No tempo da colonização, nossa, teve várias expedições colonizadoras aqui no Brasil. Então essa história está mal contada. É, história mal contada, sabe? História aí aqueles, como é que chamavam aqueles homens que iam lá destrinchar ali no Brasil? Os bandeirantes, história mal contada dos bandeirantes, né? Precisava acertar. É igual a história da ditadura militar, né? Hoje está todo mundo aí sabendo o que era a ditadura, se houve ou não houve, hoje muita gente tem dúvida na cabeça, né? Então, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, chegaram com a ideia da colonização e catequização ao mesmo tempo. Com o apoio do governador aqui de Portugal no Brasil, o Tomé de Souza, né? Então ele chega com o padre Anchieta, José da Nóbrega, aí o Frei Henrique de Coimbra, né? Ele reza aí a primeira missa, chega lá em Salvador, na Bahia, e aí começa a história do povo brasileiro, essa miscigenação racial, e eles começam a catequizar. O protestantismo veio depois, que vai ser na nossa outra aula. Mas nós fomos primeiro catequizados, não protestantizados. Primeiro nós fomos catequizados. E vocês vão observar que as nossas raízes hoje de igreja está totalmente catequizada. Até hoje, né? Então vamos ver as dificuldades que os padres anchietas encontraram aqui para catequizar os índios e as influências religiosas que estão até hoje nas nossas raízes. Então vamos ver as dificuldades que os padres jesuítas encontraram. Primeiro lugar, crenças e influências de nossas raízes. Espiritualização da natureza. Tem uma palavrinha meio filosófica chamada animismo. O que é o animismo? Animismo é você atribuir poderes sobrenaturais aos fenômenos da natureza. É você tentar explicar os fenômenos da natureza através da religião, através do místico. E os padres anchietas, aí os padres jesuítas, eles encontraram exatamente isto aqui nos índios. Era uma forma de conviver com os fenômenos da natureza, era uma forma de lidar com os fenômenos da natureza, como? Espiritualizando tudo. Então tudo para os índios era espíritos. Por exemplo, o vento, aqueles ventos que assoprava na floresta, né? Fazia barulho na floresta, aquele vento. Os índios diziam que era o sopro dos deuses, sopro dos espíritos. Olha, os espíritos estão soprando. Nós que moramos, por exemplo, em prédios, né? De vez em quando você escuta, né? Soprando. Aí quando dava um relâmpago, olha, os deuses estão olhando, eles estão procurando alguma coisa. Os índios se escondiam nas ocas, se escondiam debaixo da árvore, e aqueles relâmpagos eram os olhos dos deuses, os olhos dos espíritos. Eles estão procurando, tem que esconder, do flash. E aí quando dava aqueles trovões, o pau está quebrando lá no céu. As vozes dos deuses estão irados, os trovões. Aí o arco-íris, que maravilha. Está tudo em paz entre os deuses. E os padres tentavam substituir isso pelos santos,
pelas rezas, crucifixo, água benta, e não conseguiam, e não conseguiram. Então, esses fenômenos da natureza começaram a entrar na teologia protestante também. E cada movimento protestante, na sua história, começaram a decifrar, a entender os fenômenos naturais de uma maneira, espiritualizando tudo, com animismo. Animismo tem até hoje, né? Por exemplo, nós, conservadores, teologia conservadora, nós não tivemos problema nenhum de explicar o fenômeno do vento. Para nós não tem problema. Nós não temos problema nenhum em explicar o fenômeno dos trovões, dos relâmpagos. Porque nós usamos a fé e usamos a razão, usamos a ciência. São descargas de nuvens carregadas com nuvens secas, aí provocam trovões, relâmpagos, explica tudo, o arco-íris. Na teologia conservadora, nós entendemos o vento até mesmo como uma figura do Espírito Santo. Então, quando nós vamos estudar o vento na Bíblia, né, lá no livro do Gênesis, é o sopro da alma, não é? Deus nos soprou a alma. Então, o vento, o ar, o oxigênio, é a vida. Saiu, parou de respirar, você morre, o corpo morre. É o sopro da vida. Está lá em Gênesis 2:8. Aí nós vamos espiritualizar também o vento. Quais são as figuras do Espírito Santo? Uma delas é o vento. Jesus chegou para o Nicodemos e disse: Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você não vê o vento, mas você pode ouvir a voz do vento. Está falando do Espírito Santo. Que a palavra espírito é pneuma, no grego. E pneuma, qual que é a ideia de pneuma? Ar. Ar. Aí Jesus, depois da ressurreição, ele encontrou os discípulos ali com medo. E o que foi que ele fez? Soprou e disse: recebam o meu Espírito. Então, teologicamente, a igreja conservadora não tem dificuldade nenhuma de entender a teologia do vento, do sopro, na Bíblia. Aí vem os pentecostais, o movimento pentecostal. Já o movimento pentecostal já fez uma leitura diferente, em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, chamando o vento de batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas estranhas, né? Aquele barulho, todo mundo fazendo barulho e tal, né? Já deu uma outra versão para o vento. E pior de todos são os neopentecostais. Aí é que pega. Os neopentecostais, eles adotaram o vento como o sopro do Espírito, como um êxtase. Os adolescentes sabem que é um êxtase, né? Não é? Tem até uma droga que chama êxtase. O êxtase é você entrar num estado de delírio, em outra dimensão, sem sair do corpo. É um êxtase. Você começa a viajar, né? O êxtase. E os neopentecostais adotaram então o sopro como um êxtase. Eu tinha até um vídeo para mostrar, mas nós vamos passar, não vamos deixar esse vídeo, né? Até mesmo para a gente ganhar tempo. Como chegou a doutrina do sopro aqui no Brasil. Eu me lembro perfeitamente como isso chegou, porque eu acompanhei com curiosidade esse movimento aqui no Brasil. Isso chegou no Brasil por volta de 1994, em Toronto. Eu não estou achando aqui as minhas anotações, mas graças a Deus eu guardei de cabeça aqui. Foi em 1994. Em Toronto, ali no Canadá, num aeroporto. Olha que coisa interessante. Alguém aqui sabe o que é uma biruta? Alguém aqui já ficou?
Mas eu vou dizer para vocês, um grande teólogo norte-americano, chamado Kenneth Hagin, e Benny Hinn, ficaram biruta. Porque a doutrina do sopro começou quando Kenneth Hagin estava no aeroporto, no Canadá, olhando para aquela biruta. E o vento virava. Sabe o que aconteceu? Ele já tinha uma certa idade, foi uma coisa ridícula, bizarra. Ele começou a rir. Ria. Aí a pessoa que estava do lado começou a rir. Aí o outro começou a rir. Vocês já viram essa crise de riso? É uma coisa impressionante. De repente, todo mundo que estava ali naquele saguão começou a rir. E eles riam tanto que caíam. Aí ele deu o nome de a unção do riso. A unção de Isaac. A unção do riso. E o Wiener espalhou isso por muitas cidades, por muitos países. O grupo, através da música. O melhor vinho, né? Melhor uva. Eu acho que tem alguma coisa a ver no inglês, né? Wiener. Né? Espalhou isso. Olha, eu vi pastores tomando o avião aqui em São José, em São Paulo, no Rio de Janeiro, para ir para Toronto, Canadá, para experimentar a unção do riso. E caíam mesmo. Soprava, começava a rir. Imagina se eu soprar vocês vão rir? Eu acho que vocês vão rir dizendo, é biruta. Biruta. Mas isso é notório, sabe? Eu não sei se o nosso tempo acho que vai dar tempo, sim, de contar isso para vocês. Um acampamento que eu fui, era jovem ainda, tinha a idade aí dos meninos aí, né, jovens. E naquele tempo, os acampamentos eram feitos em lugares rústicos mesmo, viu? Não tinha nada de conforto, não. Eu acho que vocês pegaram esse tempo também, não pegaram? Né? Era assim, chegava numa chácara, assim, que o irmão emprestava, era tudo emprestado. Emprestava a chácara, a gente ia para lá. Chegava na chácara, as mulheres vão dormir na casa, sempre privilegiado. Os homens têm que dormir em barraca, ou dormir em qualquer lugar. E nesse acampamento que a gente foi, acho que em Pinda, não sei onde, Guará, né? As mulheres ficaram na casa e nós fomos numa cocheira. Sabe o que é uma cocheira? Aquele monte de capim, né? Nós fomos dormir lá. Então, fomos dormir lá. Arrumamos lá um paiol lá, um capinzal, pusemos o colchão em cima do capim, né? Aquele cheiro de gado e animal. E vamos dormir aqui, né? E a meninada lá, né? Dona Jandira, eu lembro até hoje, Dona Jandira era uma negra, ela cozinhava para todo mundo. Dona Jandira não deixava ninguém quieto, ela contava piada o tempo todo, e é uma alegria do acampamento. Acampamento, pega a Dona Jandira para cozinhar. Era a nossa negona lá, Dona Jandira. E aí nós fomos dormir no acampamento, lá no paiol. À noite, o Robertinho era do ITA, professor do ITA, né? O Robertinho falou, Jonas, vamos fazer uma música para a gente acordar as meninas aí, precisamos arrumar namorada. Né? Serenata, aí a gente acorda as meninas aí com uma música, né? E tal. Mas eu estava com tanto sono, estava tão cansado, que eu falei, eu não vou aguentar fazer música. Aí eu dizia assim, Robertinho, você conheceu o Robertinho da Lair? Você alguém conheceu? Conheceu, Rosana? Você conheceu, Robertinho? Quietinho, né? Aquele jeitão dele, né? Calma, né? Eu falei, Robertinho, fala para o pessoal aí fazendo a letra. Quando a letra estiver pronta, vocês me acordam. Né? E eles ali lutavam, e nada de sair a letra. Né? Aí tinha um rapaz no nosso meio que chamava Zé Mauro. Ele era meio esquisitão, né? Aí o Zé Mauro ficou bravo lá. E é isso? Vocês não conseguem fazer música? E não sei o quê. Eu já fiz a música. Deus já me deu uma música. A música já está aqui. Né? Aí o Robertinho, então canta para nós, Zé Mauro. E eu tentando dormir, né? Aí o Zé Mauro falou, a música que Deus me deu foi essa. Canta, caboclo, canta, quero ver caboclo cantar. Imagina o que aconteceu naquele paiol. Eu não aguentei, eu comecei a rir. O outro riu, mas foi a noite inteira rindo. Chegava uma hora e dizia, gente,
tem que parar, nós temos que dormir. Aí que eles riam mais ainda. Aí chegou uma hora que a gente estava quase dormindo, né? Aí o Zé Mauro falou, eu posso ter cara de bobo, mas eu não sou bobo. Aí começa tudo. Esse negócio de riso é uma coisa impressionante. Mas o Kenneth Reagan, ele pegou isso e transformou numa doutrina. E uma teóloga chamada Neuza Etioka, uma japonesa, ela traz isso aqui para o Brasil. E pegou nas igrejas. Sopravam, caíam, né? E quando nós começamos uma igreja lá em Ubatuba, não deu certo a nossa igreja em Ubatuba. Por que não deu certo? Porque um dos líderes saíram do movimento do sopro. E depois ele contou para nós, Paulo Romero, chegou para mim e disse, pastor, é o seguinte, lá na igreja onde eu estava, eu era diácono lá da igreja. E tesoureiro da igreja. E aí, teve uma reunião especial só para a liderança da igreja. Aí veio um líder lá do movimento do sopro, da doutrina do sopro, porque nós tínhamos que receber a unção do sopro, para a igreja ser abençoada. E a pessoa foi lá, ela ungiu todo mundo, e todo mundo caiu, e ele não conseguia cair. Aí ele falou, vai ficar ruim para mim. Um diácono, tesoureiro, só eu que não vou cair. Aí ele pegou e se jogou no chão também. Né? Se jogou, né? Para não ficar diferente dos outros, né? Mas isso foi direto, era um contágio aqui nas igrejas, a doutrina do sopro, né? O neopentecostalismo, isso existe até hoje. E hoje, eu não sei se vocês conhecem, o mensageiro do vento. Você conhece? Ninguém sabe o que é o mensageiro do vento? Quem sabe? Você sabe, viu? O que é o mensageiro do vento? Está totalmente relacionado. Eu posso pôr um mensageiro do vento na minha casa, porque eu não sou supersticioso, né? Eu não sou animista, né? Mas as pessoas punham aquilo lá, né? Porque aquilo lá é uma maneira de purificar as energias negativas do vento. Então, quando ele está ali balançando, ele está trabalhando, está purificando ali as energias negativas do vento, né? Tudo isso são superstições. Né? Pode falar, Débora. O pentecostal, basicamente, é o segundo batismo, porque nós que somos conservadores, há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Você já recebe o Espírito Santo, e quando você batiza, você já tem o Espírito Santo. Né? Agora, o neopentecostal, ou o pentecostal, eles recebem Jesus, se batizam, depois eles precisam de ter um batismo com o Espírito Santo para poder falar línguas, profecia, aquelas coisas todas. Isso, na nossa doutrina, não encaixa. Agora, o neo é tudo isso que você está vendo por aí. Né? Então, hoje, você vê no neopentecostalismo, né, todas essas raízes da catequese que os jesuítas tentaram tirar dos índios e não conseguiram. Aí a gente vai chegar agora no outro ponto, já foi bom você falar, quer ver? Vamos partir para o segundo tópico? Aí vem a pagelança. Cadê a pagelança? No meio do texto, estou olhando para cá, aí, pagelança. Né? O que é a pagelança? A pagelança era a personificação de um poder espiritual atribuído a um líder. A um líder. Cada comunidade ali indígena tinha o seu pajé, tinha o seu líder. E o pajé, ele era um privilegiado. As melhores comidas eram para ele, as mulheres eram para ele, né? Os melhores presentes reservavam para ele. Então, o pajé, ele era um guia espiritual do povo. Então, o pajé, ele tinha poderes sobrenaturais, ele tinha poder para curar, poder para fazer milagres, ele tinha poder para benzer as pessoas, ele tinha poder para amaldiçoar e para quebrar a maldição. Então era uma pessoa temida, o pajé. A melhor oca era para ele, para o pajé. Ele ficava ali, era como se fosse um deus, um papa, o pajé. Né? E as pessoas então respeitavam o pajé. Mas nós vamos ver que os pajés estão por aí hoje. Né? E nos dias de Paulo e Pedro,
Os pajés também existiam. Vamos ler esse texto? Atos capítulo 8, versículos 9 e 10. Quem achou, leia para nós, rapidinho. Atos 8, 9 e 10. Vamos ver aí a pagelância nos dias de Paulo. Acharam? Eu achei aqui, mas vou deixar vocês lerem. Atos 8, 9 e 10. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Este homem é o poder de Deus. Fica com o microfone, ideia. Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Então o pajé, ele era visto assim. Esse homem é o poder de Deus. Escuta só. Deia, versículo 18, 19 e 20. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Isto. Vocês perceberam a diferença entre dois poderes? O poder de Simão e o poder dos apóstolos. Qual a diferença do poder de Simão e o poder dos apóstolos? O poder dos apóstolos era do Espírito Santo. E o poder de Simão era o ilusionismo. Ele iludia as pessoas. Está aqui, ó. Iludia as pessoas. E vocês sabem que a autossugestão, autossugestionismo, tem um poder muito grande na vida das pessoas. Então muitas pessoas vão para esses movimentos de cura, né, e acham que estão curadas, mas não estão curadas. Elas até pensam que estão curadas. Mas infelizmente, esses pagelanças, esses pajés de paletó e gravata, de jalecos, eles não trazem essas pessoas de novo para dar um testemunho e mostrar que não foram curadas coisa nenhuma. É cego, é verdade. É a pagelança. Está aí hoje. Hoje nós podemos ver na televisão, né? Muito pouco evangelho. Olha, vocês aceitem Jesus, deixem os seus pecados. Procura uma igreja para ler a Bíblia, fazer oração. Vocês escutam isso nas pregações? Não escutam. É cura, prosperidade. Cura, prosperidade. Cura, prosperidade. E por que esses pajés têm tanto poder, têm tanta força assim? Por quê? Porque as pessoas acham que eles são portadores de um espírito poderoso. Fala. Oi? Nós vamos chegar também. É o caso dos índios, por exemplo, né? Deixa eu ver se está aqui. Está no superstição. A gente vai chegar no superstição, né? Animismo. É coisa dos índios. Porque o povo brasileiro é um misticismo, não é isso? Não é um misto? Mameluco, que mais? Mulato, cafuso. É uma mistura. E nessa mistura, há também uma mistura cultural religiosa. Chegou, esse animismo está aqui. Né? O pajé, por exemplo, ele benzia, ele tinha um poder para benzer. Então ele benzia a oca, que era a casa, ele benzia as águas, os rios, ele benzia,
ele benzia as crianças, ele benzia tudo. E hoje, eu pego esse copo, faço uma oração. Você pode até pegar um copo e ponha lá. Eu estou na televisão, né? Então você põe o seu aí, que eu já vou também abençoar o seu. Isso é pura pagelança. Agora toma. E a pessoa toma autossugestionamento. Oh, melhorei. Passou. Fala aí. É rezador. Aí. Mas paga mesmo. Quantas vezes eu questionava os meus colegas de classe, de filosofia, que eram seminaristas, eles estudavam na mesma escola que eu, mas para ser padre, né? Quantas vezes eu questionava eles sobre as imagens, né? Os santos, né? E eles eram inteligentes, não eram burros, não, lógico que não são. Diziam, não, a gente faz isso por causa do povo, o povo quer, o povo precisa disso. Mas eu, particularmente, não acredito. Eles diziam isso para mim. Eles são inteligentes. Ou pensa que esses padres aí são burros? Mas assim, eu creio, não assim, eu creio assim, pastor, no sobrenatural de Deus. É isso. Eu sei que Deus é um Deus de milagres. É lógico. Até hoje. Até hoje. Deus, na palavra de Deus não fala que Deus é o mesmo. Mesmo de hoje, de sempre, de sempre. Exatamente. Exatamente. Eu creio que Deus pode fazer. Exatamente. Chorar. Se você precisa, é até bom você ler. Quer ver? Já que você levantou essa questão, então leia 1 João 4:1. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Eu até agradeço essa deixa que você me deu. Deixa ela achar primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Conseguiu achar? 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Fala, Deus. O povo de Deus e o povo de hoje não é muito diferente, porque lá não foi Moisés subir no monte, o povo não queria um Bezerro de ouro. Leia, Adé. Prestem bem atenção no que a Adé vai ler. Olha. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Entendeu, Leia? Agora vamos voltar na primeira a explanação que eu fiz aqui. Qual era a diferença do poder de Simão e o poder dos apóstolos? O Espírito. Um iludia e o outro curava. Então a cura autêntica ela vem pelo ilusionismo ou pelo Espírito Santo? E será que o Espírito Santo está interessado em curar todo mundo? Não está. Tem que aceitar a vontade de Deus. Vontade de Deus. Não é assim, essa pagelança, venha que aqui você vai ser curado. Não importa o que você é. Ponha na frente da televisão, um copo, e olha, é um absurdo. Eu mostrei para vocês aqui. Eu trouxe o vídeo. Se você não tiver água, ponha até um copo de pinga. Eu mostrei para vocês o vídeo aqui. Não importa. Isso é pura pagelança. E o povo acredita, porque acha que nele está um poder. Tem um poder. E a pessoa tem medo. Aí eu vou colocar uma coisa bem contextualizada para vocês. Por que esse João de Deus, ele conseguiu ficar oculto mais de 30 anos? Ninguém denunciava. Por quê? Agora já tem mais de 160 mulheres denunciando que foram molestadas. Por que elas ficaram quietas? É o pajé. Eu não posso. Eu tenho medo. Como é que eu vou amaldiçoar ou denunciar um pajé? Ele vai levantar a mão e eu vou morrer. Aí eu vi na televisão, eu vi pela televisão, aquele bispo Frankston, que põe aquela roupa do Frankston. Como é que chama?
que a esposa dele também é bispa? Que salta na piscina, eu esqueci o nome dele, é Duque, não sei o que Duque lá. Sabe quem estou falando? É. Ele dizia assim, se eu sou homem de Deus, você nunca mais vai andar. Falou com uma pessoa que invadiu o culto lá. É da Igreja da Plenitude, né? É. Se eu sou homem de Deus, você nunca mais vai andar. E essa igreja está lotada. Ele pode, ué, ele diz que ele pode, ele tem o poder, diz que tem o poder. Agora, a praga vai depender de quem, é lógico, e quem quiser, né? Então hoje, pode falar. É o medo, é o medo, é o medo. É o medo, porque agora as coisas estão mudando. As pessoas estão começando a acordar. As pessoas estão começando a descobrir que padre não é Deus, não é semideus. Os pastores nunca se apresentaram como semideus. Deus da Reforma Protestante. Martinho Lutero, né? Ele era criticado, porque às vezes ele chapava lá de vinho, de noite lá nas tabernas, né? E ele não era santo assim também não, né? E a turma sabia, mas ele era um homem de Deus. Agora, o Papa não, o Papa é infalível. Os padres são semideus, olha, não mexam. O guia espiritual, o médium espírito, não mexe com esse médium. A cigana, se ela lê a sua mão, cuidado com a cigana. Sabe, isso é aminismo, é coisa da pagelança que os jesuítas não conseguiram resolver. Não conseguiram, está na nossa raiz. E olha, se eu falar para vocês que dentro das igrejas tem muita coisa da nossa colonização religiosa, tem. Muita coisa, né? Então hoje as benzeduras foram substituídas por unção da água, unção do óleo, unção de objeto, unção de vassouras. Vocês já viram lá as vassouras lá na montanha? As vassouras ungidas? Para varrer a maldição de casa, né? Escaneava. Por isso é que João diz, olha, você tem que conhecer o Espírito, experimentar, olha, tem que ter discernimento, para ver se é de Simão ou se é dos apóstolos. Porque os Espíritos podem ser parecidos, porque ele veio para enganar. Ele veio para enganar, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele mostra alguma coisa perfeita, igualzinho. Mas tem que ter discernimento, né? Aí nós vamos para as superstições e crenças, que no contexto popular hoje, está tudo por aí ligado às coisas. Por exemplo, a superstição comum entre os índios, que os padres encontraram, era a superstição do sol, da lua. O sol, por exemplo, era conhecido como Guaraci, que era o protetor dos seres viventes. Guaraci. Jaci era a lua, era a protetora das crianças, Jaci, né? Então, quando o bebezinho estava lá, o indinho, né, ali, rindo, está nos braços da Jaci, dormindo, rindo, né? Quando o bebezinho estava ali com medo, chorando, a criança está ruim e tal, então precisava tomar cuidado, que era o Anhangá, o Aguerá, o fantasma, um espírito do mal que estava atormentando a criança. Então eles faziam as rezas e usavam simpatias, né? Por exemplo, colocavam folhas na testa da criança, né? Que é para tirar quebranto, tirar coisas assim, né? E ponha lá. Até hoje a gente vê aí, até a criança está soluçando, não sei o quê, põe umas coisas assim, tem quebranto, tem, sabe? Isso tudo é coisa da nossa colonização. Tudo é coisa da nossa colonização. Aí vem a pergunta da Sofia, né? Sobre o sol. Eles adoravam o sol. O sol é que regiam a vida. Então hoje você tem horóscopos. Hoje você tem signos que orientam o futuro das pessoas, guia o futuro das pessoas. Então essas superstições estão muito presentes hoje. Por exemplo, eu tenho esse aqui, que é um guia das pedras, né? Guia dos cristais.
Olha, eu tenho aqui, acho que uns 200 cristais aqui, tipo de cristais. Esses cristais aqui, eles substituíram os patuás dos índios. Os patuás dos índios, quando eram feitos de dentes, era para os homens, e pingentes para as índias, para as mulheres. Então eles faziam um colar daquele patuá, punham no pescoço, e eles se sentiam protegidos daquele patuá, né? E as mulheres protegidas com aquele pingente no pescoço. E hoje, você vai encontrar, da maioria das pessoas, com um patuazinho. Sempre tem um patuá. Você tem um? Então. Mas você acredita que eles protegem você de alguma coisa? Então, é isso. Esse aqui é o problema. Você pode, as pedras são feitas por Deus, é um mundo mineral, isso é uma bênção. As plantas, uma bênção. Mas, infelizmente, essa cultura religiosa trouxe essa superstição, usando as plantas, usando minerais, usando pedras, né? Usando sal. Mas tudo isso é coisa de Deus. Sal grosso, sal fino, você pode pegar essas coisas, usar tudo isso, sem problema nenhum. Na nossa igreja, quando começamos lá no Castelinho, eu já contei isso aqui, uma família saiu da igreja porque tinha lá uma planta, lá que achava que era superstição aquilo lá. Como é que vocês podem ter um vaso dessa planta? Você lembra disso, João? Comigo ninguém pode, ela lembra. Então. Olha, se você pusesse uma planta dessa comigo, ninguém pode, acho que não acontecia tanta coisa lá. Na verdade. Tá bom? Mal olhado. Aí começa, todas essas coisas são indígenas. É isso, animais. Então eles usavam muito a palavra anhangá e agará. E o tutu-marambá. Já viram falar do tutu-marambá? Tutu-marambá? O tutu-marambá era aquelas aves de rapinas que ficavam no telhado e não deixavam a criançada dormir. Então eles cantavam, tutu-marambá, sai de cima do telhado, deixa a criancinha dormir sossegado. Sabe? Tudo coisas da nossa cultura. E os padres jesuítas não conseguiram. Eles tentavam pegar esses patuás, essas coisas, e trocavam com o crucifixo. Então vocês usam o crucifixo. Quando chegar aí os espíritos aí, os anhangá, aguerá, põe o crucifixo. Ou então está aqui um vasinho, um vidro com água benta, joga água benta. Os índios não queriam isso. Né? Então, a nossa cultura hoje está carregada, continua carregada de tanta supersticiosidade, de fantasma, de patuás, de amuletos, de talismãs, figas. Há uma superstição. Os wincas, de bruxarias, isso aí não veio, tem muito a ver com a pagelança também, mas isso aí é mais afro. Né? Nós também tivemos uma influência muito forte afrodescendente, né? Que aí vem a capoeira, né? Muitas músicas de capoeira, eu vejo irmãozinhos cantando, mas aquilo é um perigo. Né? Aí vem a comida, a gente pode até planejar uma outra aula sobre agora a nossa herança afrocultural, né? Religiosa, que é muito forte também, muito forte nas igrejas hoje, né? Mas então chegou para nós a catequização, carregadas de superstição, de pagelança, que nós podemos ver isso até hoje nas igrejas. Isso não era o protestantismo. Quem tentou pela primeira vez trazer o protestantismo até nós, aí foi o Nicolas Villegagnon, né? 1510, 10 anos depois que o Brasil supostamente foi descoberto. Então, o Villegagnon, ele chega aqui, ele era um conde francês, né? Ele chega aqui com 3 navios, carregado com 290 colonos calvinistas, luteranos e huguenotes, que eram os seguidores de Hugo na França, protestantes. Né? Assim como João Rus tinha os seus discípulos rosselistas,
Hugo tinha também os seus discípulos na França, os huguenotes. E o Villegagnons, ele trouxe os huguenotes para cá, com calvinistas e luteranos. 3 navios. E aí, quando eles encontraram ali a Baía da Guanabara, que é hoje a Baía da Guanabara, ali eles fundaram uma colônia. E ele deu o nome de França Antártica para essa colônia, 1555. Né? E a ideia era ter uma colônia protestante, usando Romanos 12. Né? Não vos conformeis com este mundo, não toma a forma do mundo. Nós precisamos estar em comunidade. Os crentes têm que estar numa comunidade protestante. Não podemos misturar, tem que ficar só a gente aqui. E essa colônia, ela durou apenas 12 anos. Acabou. 1557 ela foi extinta. Não deu certo. Por que não deu certo essa colônia protestante? Ela não deu certo por quê? Por causa de heresias ali dentro, confrontos ali dentro e inquisição protestante. Sabia disso, Valério? O Nicolas Villegagnons, ele era o juiz ali, espiritual. Ele que determinava quem tinha que morrer, quem tinha que viver. E ali ele fazia o julgamento e enforcava. Ah, você é um herege? Enforca. Né? Ah, tem gente pregando aqui heresia, aqui na igreja, aqui na nossa igreja. Cadê? Ah, você está pregando isso? Tá. Então você é um herege. Então ele tinha um comitê ali da Inquisição, ali, protestante, matava. E tinha até canibalismo, tinha índios ali que eles levavam para lá, para protestantizar os índios, e não adiantava, eles gostavam de comer ali não tinha jeito. Agora imagina um índio canibal protestante, na hora da refeição. Obrigado, né? Por essa perninha, por essa... Não tinha jeito nem de orar por isso, né? Mas essa França Antártica, quando eu dava isso para os alunos, eles riam demais, né? Eu não sou bom para stand-up, mas lá eles riam à toa por causa disso, né? Então, quando chegava na hora da ceia, por exemplo, né, era uma confusão ali. Por quê? Porque não tinha aqui no Brasil trigo. Como é que vai ter pão, fazer pão? 1500 não tinha trigo aqui. Mas não tinha trigo, mas tinha mandioca. Talvez por isso que a Dilma ali saudou, né? Porque tinha muita mandioca aqui no Brasil. Tinha muita mandioca. E a mandioca faz o quê? Farinha de mandioca. Então eles usavam a mandioca e faziam um beiju, tipo um beiju de mandioca. Então na ceia, eles substituíam o pão pelo beiju de mandioca. E o vinho? Tinha parreira, tinha uva aqui no Brasil? Tropical? Quente? Não tinha uva, mas tinha muita cana. No dia da ceia, ninguém faltava. Não. Ninguém faltava, era uma alegria. Aí vocês vão dizer para mim, pastor, mas isso é novidade? Não. Basta vocês lerem a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 11, Paulo dizendo, isso não é a ceia. Quem quiser embriagar, embriaga em casa. Isso não é a ceia que vocês estão tomando. Eles enchiam a cara no dia da ceia, bebiam lá na ceia. Né? Então eles não tinham vinho, tomavam cachaça na ceia. Aí aquilo virou uma bagunça, aquela colônia, não deu certo, durou 12 anos. Né? Aí chegou Pierre Richer, um calvinista, ali, e realizou o primeiro culto sério, a primeira ceia séria, e lançou a seguinte ideia: Deus não nos chamou para juntar, Ele nos chamou para espalhar. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Tá? Então nós espalhamos, nós não podemos concentrar, nós temos que ser luz, nós temos que brilhar. E assim começa a história do protestantismo genuíno aqui no Brasil, que vai ser a aula de domingo que vem. Espero que vocês não faltem domingo que vem. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos ter uma oração aqui para encerrar. Ô John, faz essa oração para nós. Senhor, obrigado, Pai, pela palavra que ouvimos, para poder mais de Ti, essa história, Pai, do povo, do Evangelho. Hoje podemos abrir os mentes para poder meditar, Pai, te conhecer mais. Amém, Senhor. Domingo, 5 dias, a gente trava ao Senhor. Amém. Ao Senhor.
Amém. 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 Peço aos pais que têm os seus filhos adolescentes, no grupo de louvor de adolescentes,